Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e estamos aqui de volta, né? O canal está há bastante tempo aí parado, mas as coisas não podem ficar permanentemente paradas e decidi, né, retomar nesse formato mais simples, gravado de celular, não vai ser tão editado, não vai ser tão produzido, porque não podemos ficar parados, né? O canal só não está parado porque nós estamos lançando aí o curso de escrita, começar a escrever contos de maneira gratuita, né? É o curso que a gente produziu ano passado, a gente falou bastante dele em novembro, dezembro, janeiro. A gente iria lançar uma segunda turma agora, quando eu fizesse a retomada do canal no mês de fevereiro, porém não deu certo porque, enfim, tivemos aí essa crise do coronavírus. Decidimos disponibilizá-lo gratuitamente justamente porque as pessoas precisam fazer coisas nessa quarentena, por que não estudar? E deixamos lá um padrinho, né, para quem quiser contribuir, né? Ah, tô gostando do curso, queria, sei lá, de alguma forma remunerar as pessoas que fizeram isso para mim. Fizemos o padrinho, ele está aqui na descrição se você quiser saber mais. E um padrinho também, se você gosta do canal, né? Tenha sempre a oportunidade de você dar ali, sei lá, 1, 2, 3, 5 reais para ajudar o produtor de conteúdo que você gosta. Eu decidi falar sobre o filme O Poço nesse vídeo de retomada, apesar de que eu acho que é um tema que já está um pouco cansado, e eu queria puxar, na realidade, um outro fio, que é o do direito do autor de falar sobre a obra dele depois que ela está finalizada, no sentido de revelar significados, revelar sentidos, né? E se isso é permitido, se isso pode, se isso deve ser feito. O Poço, né, esse filme da Netflix, foi lançado, é um filme espanhol. Ele foi lançado agora, acho que algumas semanas, talvez 2, 3 semanas, bem no início da quarentena. E ele trata, na realidade, da história de um cara que ele é um fumante que decide parar de fumar. E para isso ele entra nesse lugar, né? Ele se interna voluntariamente nesse lugar. E basicamente ele vai passar alguns meses nesse lugar para poder, né, superar ali o vício dele. Se eu não me engano, são 3 meses que ele escolheu passar. Agora eu estou em dúvidas. Mas basicamente ele está num quarto com uma outra pessoa, tem um vão no meio da sala, né, no meio dessa cela, e a comida, né, vem de uma plataforma que desce ali e ela passa ali alguns minutos e você come. E você come, na verdade, proporcionalmente do andar que você está. Ou seja, o banquete, a refeição, de fato, ela é feita no primeiro andar. Né? A narrativa começa, né? A gente identifica ali o protagonista, ele está no 42º. Então, já 82 pessoas comeram aquela comida antes dele. O que chega são restos, são sobras, tudo sujo, imundo, quebrado. E, né, ele descobre ali, né, apresentado pelo seu companheiro de cela, que usa muito a palavra óbvio, que esse é o funcionamento daquele lugar, né? Ele vai entender ali o funcionamento daquele ambiente. Ele é um filme muito interessante, ele é um filme extremamente alegórico, ele é um filme que pede, na verdade, que você use a sua subjetividade para interpretá-lo, ou seja, buscar na internet finais explicados, soluções e etc., na verdade é fazer um exercício oposto do que esse tipo de narrativa pede a você como um espectador. E eu digo isso porque algumas narrativas, elas são mais diretas e objetivas no que diz respeito à sua proposta e o que ela está querendo fazer e o que ela está querendo mostrar. Isso é mostrado diretamente no texto. Ainda assim, a gente pode, e na realidade a gente usa da nossa subjetividade, das nossas vivências e experiências na hora de ler esse texto. Né? Ver essa narrativa, assistir essa série ou ler esse livro. Porque essa é a graça da arte. A arte pede que a gente use da nossa subjetividade para poder entender e ler aquela obra. Algumas obras pedem muito mais, especialmente obras que são alegóricas, né? Ou seja, a narrativa dela não é tão direta assim, ela está fazendo um jogo de metáforas a fim de contar uma narrativa. E esse filme, ele é cheio delas, na verdade. Ele é recheado de metáforas justamente para que o final, que por sinal é deixado em aberto, a gente possa conversar e debater. Talvez por isso ele tenha rendido tantas discussões. Ele é tão alegórico, ele é tão aberto no ato de se contar a sua história, que isso abre margem, né, para as infinitas interpretações do que era aquele lugar, o que aconteceu, quem morreu ou não morreu, se é verdade ou realidade, o que é realidade ou não. Eu gosto assim, das camadas mais simples da narrativa, né? Ela fala bastante sobre capitalismo, né? A nossa sociedade capitalista, quanto algumas pessoas, né, têm bastante acesso a recursos, outras pessoas não. E se você dividisse aquilo ali, as pessoas poderiam ter
acesso às coisas. Apesar de que o filme subverte um pouco isso. E para isso eu vou até entrar em spoilers. Se você não viu o filme ainda, eu sugiro que você vá ver, depois retorne aqui para o vídeo. E por que eu digo que ele, na verdade, joga com isso, né? Com essa questão de se dividir tudo, as pessoas vão ter acesso a tudo. Porque a própria funcionária, né, que é a segunda companheira de cela do nosso protagonista, ela fala que a comida é suficiente para 200 pessoas. Para os 200 andares, na verdade, né? São 200 andares, e ela fala para ele, são 200 andares, tem comida suficiente para todo mundo, se todo mundo dividir, né? Chega nesses 200 andares. Só que depois a gente posteriormente, né, descobre, só que a gente descobre posteriormente que, na verdade, não tem comida para esses 200 andares, né? E, na realidade, são 300 andares, mais 300, 333, por sinal, um número muito sugestivo, já que se são 2 pessoas por cela, a gente teríamos 666 pessoas, o que é um número, né, o número do diabo, 666. Então é um número que carrega esse simbolismo. Por sinal, a metáfora religiosa está muito presente, na realidade ela está presente no texto, né? As pessoas falam sobre Messias. Quando a gente tem ali aquele último companheiro de cela, né, o homem negro, ele fala muito sobre essa questão da jornada e da promessa, né? E eles partem junto nessa jornada que, por sinal, leva a crítica ao socialismo, né? Ou pelo menos às experiências socialistas que nós tivemos na sociedade. O filme vai jogar com isso também. Ele não é um filme só que critica o capitalismo, porque quando os 2 personagens decidem socializar os alimentos, dividir aqueles alimentos de maneira igualitária, eles fazem isso através do uso da violência, por sinal matando várias das pessoas no caminho. E isso é obviamente uma crítica às tentativas e experiências de socialismo no mundo, né? Especialmente a União Soviética, por exemplo, na realidade não só a União Soviética, mas algumas, né? Do Camboja. A gente tem aí genocídios que aconteceram dentro do contexto da Revolução. Então é uma das críticas, na realidade, que é feita notoriamente pela própria história, né? E os historiadores falam bastante sobre isso, das experiências socialistas. Não foram todas assim, mas algumas que foram, e essas são criticadas dentro desse fragmento da narrativa. Então é uma narrativa que vai falar sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre divisão de bens, sobre religiosidade e fé. E isso tudo está ali no texto do filme, e ele não escolhe uma dessas coisas para ser o seu objeto. É um filme que termina com uma mensagem dúbia, a gente não sabe se o resultado daquele final, se aquela estrutura vai ser quebrada. Eu, particularmente, como sou um pessimista, eu acredito que não. Na realidade, eles criaram uma ilusão para si, né, de que as pessoas fora dali não sabem o que acontece ali dentro. De fato, as pessoas não sabem, mas na realidade as pessoas nem se importam, né? Os sujeitos que vão chegando ou que se voluntariam, isso eu achei o elemento mais curioso, porque, de fato, as pessoas devem desconhecer completamente o que acontece naquele lugar. Porque se aquele sujeito se colocou ali voluntariamente como um ex-fumante, né, como uma pessoa que está querendo se libertar do cigarro, o que, por sinal, até de certa forma, remete a uma coisa de purgatório, o lugar, né, um lugar para onde você se redimir dos seus pecados, dos seus comportamentos. E como purgatório, né, ele é um lugar de espera para punição, né, ou pré-punição. E eu digo isso porque algumas vertentes religiosas acreditam que o ato de se fumar é uma espécie de suicídio lento, né, um suicídio parcelado. Então, a gente tem um assassino, a gente teria ele como um suicida. E eu digo assim, só para vocês terem a dimensão de que a narrativa ela não escolhe se fechar dentro de uma coisa só, e ela se permite, né, explorar diversos olhares sobre ela. E eu digo isso justamente pela falta de sentido de uma pessoa se voluntariar a ficar naquele lugar. O lugar é conhecido externamente como algo positivo, né, falsamente alardeado como algo positivo, que você pode ir e passar por uma experiência, etc. Ou, né, é justamente uma escolha narrativa do filme de justamente jogar com essa coisa de que a realidade não é muito real, né? É realmente um filme que mergulha no fantástico. Ele é um filme que vai se usar muito da fantasia, da ficção científica, da ficção fantástica para contar a história. Um outro elementozinho que eu tenho que puxar aqui como escritor, né, é o fato de que o protagonista leva um livro, né, e ele leva o livro do Don Quixote.
E o Don Quixote é um personagem da literatura, talvez um dos mais famosos da literatura, que ele tenta resgatar os valores nobres, né? Ele tenta resgatar as origens cavalariescas, né? As tradições dos cavaleiros, que eram nobres, honrados, que protegiam as pessoas, os pobres, as mulheres, e era um símbolo, né? de retidão dentro da sociedade, pelo menos assim idealizado. E o Don Quixote, ele é um sujeito que vai partir ali nessa jornada para isso, mas é uma jornada muito ilusória, né? A própria jornada dele. E o grande símbolo, na realidade, que a gente escuta bastante é o ato dele duelar, né? Dele lutar contra um moinho, né? Acreditando que aquilo ali era um dragão ou um inimigo. E esse simbolismo, né, de você achar que está derrotando um grande mal, enfrentando uma coisa abstrata, é algo que está muito ligado dentro da narrativa, né? Esse ato do enfrentamento de um inimigo metafórico, de um símbolo subjetivo que eles ali encarnam no ato de tentar mandar uma mensagem, né? Aquela jornada impossível de mandar uma mensagem para quem está em cima, né, se compadecer deles. Então, é um filme que, como eu disse, ele bebe e ele pede subjetividade, ele pede que você leia e que você reflita, né? Ele provoca você a pensar sobre narrativa, a tentar buscar a sua própria resposta para alguma coisa. E eu adoro esse tipo de narrativa, eu gosto do tipo de debate que ela enseja. E o que eu falei sobre a questão do autor definir, né, é porque eu vi uma entrevista com o autor e ele explicitou essas metáforas do capitalismo, do comunismo, os símbolos religiosos, mas mais que isso, ele fala que o personagem, quando desce à última plataforma, ele já está morto. E aquela conversa ali não é uma conversa que acontece dentro de um campo. E eu tenho um problema muito sério com isso, com narradores, com autores que contam o final depois que a história está pronta. Por quê? Porque você, como contador da história, você tem todo o controle de escolher o que você quer que seja definitivo ou não seja definitivo na sua história. No ato de fazer ela, você pode definir, esse cara morreu, então você mostra o personagem morrendo, você não precisa escolher omitir isso. Você já está trabalhando infinidade de simbolismos ali que você poderia ignorar. Quando você diz o que acontece, você mata exatamente a proposta do tipo da narrativa que você criou, que é ensejar, fomentar um debate, uma discussão, leituras e interpretações sobre a história. Porque no fim das contas você definiu qual era a sua intenção ali. E por mais que nós vamos fazer isso, né? Porque obviamente, como eu falei, existem narrativas que são de fato mais objetivas e que têm interpretação, e ainda assim, né, nós como espectadores fazemos outras leituras desse tipo de narrativa. Mas nesse tipo de narrativa em específico, quando você escolhe não contar, você deve ficar mais em silêncio do que quando você escolhe contar. Então, assim, se você escolhe voluntariamente deixar algo aberto, deixar algo fechado, não cabe mais a você falar. Você perdeu a autoridade. Para mim, a opinião do autor, quando ele vai falar nesse tipo de narrativa, é a de qualquer outra pessoa. É equivalente à de qualquer outra pessoa. Ele não tem mais autoridade, por exemplo, do que você de definir o que é o final daquele filme. Ele não fecha mais. Por quê? Porque ele tinha a possibilidade de fazer isso como autor da narrativa, durante a feitura da narrativa, e ele escolheu não fazê-lo. Então, se ela termina em aberto, as coisas permanecem em aberto, e cada espectador, vai ler essa obra de uma maneira diferente. Então isso me irrita, o Nolan fez bastante isso, um outro que fez isso foi o autor do Mãe, agora, meu Deus, me falhou o nome dele, me falhou agora, vocês sabem, é o Aronofsky, Darren Aronofsky, fez isso, explicou que só o Mãe, explicou vários filmes dele, na verdade. O Nolan fez isso com A Origem, então fez isso com Memento. É muito chato quando o autor ele não consegue simplesmente ver as pessoas discutindo a obra dele, ou não resiste às pessoas fazendo perguntas aos mistérios, vai lá, responde e encerra a coisa mais rica, né, que uma obra de arte pode produzir, que é esse debate maravilhoso. Esses são os meus 50 centavos, acho que na realidade vocês devem ter visto aí vários vídeos sobre esse tema. Mas eu queria que vocês deixassem feedback, deixem aqui nos comentários para saber se eu devo continuar a fazer vídeo nesse formato de qualidade inferior, né? A produção do meu canal, que eu tenho muito orgulho, apesar de não ser responsabilidade minha, era do Davi, da Bruna, era muito boa, né? Uma produção audiovisual, porque eles são muito fodas nisso, muito bons nisso. Mas a gente deve retomar depois que a quarentena aí diminuir, né? Ou todo mundo pegar, ou a vacina ser inventada, mas o canal não pode ficar parado.
E confiram o curso de escrita, se vocês conhecem alguém que esteja querendo aprender a escrever, indica a pessoa, tá gratuito aqui. E se você acha massa o projeto, apoia, né? Porque os projetos de produção de conteúdo, nesse tipo de situação, fica realmente super complicado. Foi bom revê-los. Até a próxima. E tchau.